Livro de Neemias, capítulo 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E a cidade era larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus pôs no coração que ajustasse os nobres, os magistrados e o povo para registar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiam primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2172, os filhos de Cefatias 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Pat Moab, dos filhos de Jesuá e Joabe 2818, os filhos de Elão 1254, os filhos de Zatu 845, os filhos de Zacai 760, os filhos de Binui 648, os filhos de Babai 628, os filhos de Azagad 2322, os filhos de Adonicão 677, os filhos de Bigvai 2067, os filhos de Adim 655, os filhos de Ater de Ezequias 98, os filhos de Assum 328, os filhos de Bazai 324, os filhos de Arif 112, os filhos de Gibeon 95, os filhos de Belém de Netofa 188, os homens de Anatote 128, os homens de Bet-Azmavet 42, os homens de Kiriat Jearim, Kefira e Beerote 743, os homens de Ramá e Geba 621, os homens de Micmas 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens de outro Nebo 52, os filhos de outro Elão 1254, os filhos de Arim 320, os filhos de Jericó 345, os filhos de Lod, Adid e Ono 721, os filhos de Senaá 3930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesuá 973, os filhos de Imer 1052, os filhos de Pazur 1247, os filhos de Arim 1017, os levitas, os filhos de Jesuá de Codamiel, dos filhos de Odeva 74, os cantores, os filhos de Asaf 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acub, os filhos de Atita, os filhos de Sobai 138, os Netieus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Belabana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Rezaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão e filhos de Uzá, os filhos de Pesá, os filhos de Bazai, os filhos de Neumim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bacuc, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamã, os filhos de Nazia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sofurete, os filhos de Perida, os filhos de Jala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Sefaritas, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azabaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão 392.
Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa dos seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Laías, os filhos de Tobias, os filhos de Nacoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos quais contribuíram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades.